Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É muito prazer que a gente inicie aqui mais uma apresentação dentro do Festival do Conhecimento da UFRJ. E hoje o nosso tema abordado será a Lei da Emergência Climática, Clima e Sustentabilidade. É importante lembrar que esse é um dos muitos debates que teremos aí durante a semana, né, dentro dessa vasta edição do festival que acontece aqui pela UFRJ no YouTube e Facebook da extensão da UFRJ. Gostaria enormemente de agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente e também dizer que eu estou honrada pelos nossos convidados, né, os convidados que falarão aqui com vocês. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença deles, né, aqui, não só do deputado Alessandro Molon e do professor Rodrigo Lemes. Então, gostaria de convidá-los para dividir esse espaço aqui comigo, né, e que a gente possa, então, falar bastante sobre esse tema tão importante que é a emergência climática e o clima e sustentabilidade. Então, eu peço que nossos convidados eles possam aqui ser colocados na nossa sala e que a gente apresente, né, o currículo de cada um deles, que vão falar brevemente sobre esse tema tão importante. Por favor, então, Luiz, se puder colocá-los, a gente vai começar a discussão já em seguida. Então, peço muito obrigado ao Alessandro Molon, né, o deputado, que eu tenho, assim, sou fã muito do seu trabalho, queria muito agradecer muito pelo seu tempo aqui com a gente, e o professor Rodrigo Lemes também, do NUPEM, que também vai estar falando um pouquinho sobre esse tema tão importante. Eu vou agora brevemente falar do currículo de cada um, apresentar a vocês, para quem ainda não conhece, né, o trabalho de cada um deles. Então, o deputado Alessandro Molon é advogado e professor de Direito na PUC do Rio, e também formado em História pela UF. Né? É o atual líder da oposição na Câmara, cargo que também ocupou em 2019, o ano em que ele foi escolhido o melhor deputado federal do Brasil pelo Prêmio Congresso em Foco. Ele foi líder do PSB em 2019 e tem atuado firmemente para barrar os retrocessos desse governo atual, apresentando saídas importantes para enfrentarmos não só a crise, né, atual da pandemia, mas como outras crises que nós vivenciamos. Bem, dentre essas saídas, nós temos o projeto de lei, um dos tópicos hoje aqui que a gente vai discutir, né, o projeto de lei 3.961 de 2020, né, que fala que é o decreta o estado de emergência climática, estabelece a meta de neutralizações das emissões de gases do efeito estufa no Brasil até 2050 e prevê a criação das políticas para a transição sustentável. Vou apresentar rapidamente também o professor Rodrigo. Muito obrigada, Rodrigo, por estar aqui com a gente. O professor Rodrigo é biólogo, formado pela Universidade Federal de Uberlândia, possui mestrado com ênfase em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e doutorado em Ecologia pela UFRJ. Ele é professor do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade no NUPEM, da UFRJ, sediado aqui em Macaé, e atua na área de desenvolvimento socioambiental e ecologia evolutiva. Atua como conselheiro de unidades de conservação, né, de conselhos municipais, também representando aí dentro do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Agradeço novamente os convidados e, pela ordem, a gente vai pedir a fala do nosso deputado Alessandro Molon primeiro, como convidado externo à UFRJ. Molon, muito feliz de estar aqui, de ter essa presença de você no evento, sou muito fã e passo, então, a palavra a você, para que você possa falar um pouco dessa lei e da importância dela. Muito obrigado, Mirela. Eu queria te cumprimentar, é um grande prazer estar aqui ao seu lado, muito obrigado pelo carinho com que me recebe, muito obrigado ao FRJ pelo convite, é um grande prazer estar aqui com você e com o professor Rodrigo Lemes. Professor, eu quero cumprimentá-lo também pela sua trajetória, pelos seus estudos e pela sua dedicação a essa causa da ecologia, da sustentabilidade, que são bandeiras fundamentais para a gente garantir um futuro. Eu não diria nem para o nosso planeta, como o senhor sabe melhor do que nós, porque o planeta continuará existindo, mas um futuro para muitas espécies, em especial a espécie humana, que se coloca em risco com o que tem feito com o mundo. Eu, recentemente, vi uma frase de um grande cientista norte-americano, e ele dizia assim, é uma espécie de Oswaldo Cruz norte-americano, ele dizia assim, se os insetos desaparecessem da Terra hoje, em 50 anos, a vida na Terra desapareceria. Se o ser humano desaparecesse hoje da face da Terra, em 50 anos,
a vida na face da Terra floresceria. Ou seja, essa frase que a mim chocou desse grande cientista, ela deve nos fazer pensar sobre qual é o papel que nós temos desempenhado no planeta Terra. O que é que a gente tem feito, né? E qual é o outro futuro que a gente quer construir, diferentemente desse presente que não é motivo de orgulho para nós humanos. Por isso eu quero também cumprimentar a FRJ pela escolha desse tema para esse Festival do Conhecimento, Futuros Possíveis, né? A gente está aqui para falar de um deles, de um futuro que passe pelo combate ao aquecimento global e pela adoção de medidas que reconheçam a emergência climática que o mundo vive, né? Eu quero começar minha fala apontando a minha grande preocupação e tristeza com o quadro atual que nós vivemos aqui no Brasil. Nós vivemos uma sobreposição de múltiplas crises que se afetam e se relacionam umas com as outras. Uma emergência climática e ambiental que nós vivemos, uma emergência socioeconômica e uma emergência sanitária. Em vez de se pautar na ciência e na razão para responder a essas crises, o governo Bolsonaro vai justamente na direção oposta. Ele, Bolsonaro, seus aliados e seu governo ajudam a agravar essas crises. O resultado disso é o que vivemos hoje. Um momento em que a dinâmica política e social ela é pautada pela morte. É um governo de morte. Não apenas do genocídio dos brasileiros, que por si só já seria extremamente grave, mas de ecocídio ou de ecocídios, né? A miséria, a fome, a violência urbana, a devastação ambiental e, claro, a pandemia da Covid se tornaram parte integral da pauta nacional. De tal forma que muitos de nós nos sentimos imobilizados pela impotência e, por vezes, incapazes de nos sensibilizar, dada a dimensão e o prolongamento dessas tragédias. Tem muita gente que está simplesmente deprimindo com esse quadro dramático, e é compreensível. No entanto, nós não podemos nos deixar levar pelo desespero e perder de vista a urgência de pensarmos para onde queremos caminhar. Qual futuro nós queremos? E esse é o objetivo desse evento. Para isso, nós precisamos estabelecer uma premissa que, nesses tempos, parece quase revolucionária. Nós temos que lembrar e afirmar que a nossa política, a política que todos nós fazemos, inclusive quem não está na vida político-partidária, faz política também, mesmo que não saiba. A nossa política é a política da vida. No curto prazo, isso significa uma luta incansável para garantir aos brasileiros condições básicas de sobrevivência. Renda mínima, segurança alimentar, proteção ao meio ambiente, para garantir um meio ambiente equilibrado, condições sanitárias e estrutura de atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS. E é isso que nós, da oposição ao governo Bolsonaro, temos feito no Congresso. Mas, no médio e no longo prazo, nós precisamos ir muito além da luta pela mera sobrevivência do nosso povo. Nós queremos construir um país onde se viva com qualidade e saúde, independentemente da cor da pele, do CEP de sua residência, do sobrenome ou do tamanho da conta bancária. Nós queremos um país que prospere de forma coletiva e compartilhada. Isso passa por um novo modelo de desenvolvimento, pautado numa ética libertadora, integral e inclusiva. Nas 2 últimas décadas, o Brasil vem testemunhando uma forte tendência de desindustrialização e reprimarização da sua economia. Cada vez mais voltamos à nossa origem colonial,
de um país exportador de commodities, o chamado celeiro do mundo. É impressionante como a mentalidade do presidente da República é uma mentalidade do século XVI. Né? A ideia de que o Brasil deve exportar metais em estado bruto para o exterior e daí verá sua riqueza. Não entendeu nada do que se tornou o mundo. Esse modelo de desenvolvimento não se sustenta nem na dimensão socioeconômica, já que é concentrador de riqueza, e tampouco na dimensão ambiental, já que se pauta na exploração insustentável dos nossos recursos naturais. A comunidade científica já nos alerta de forma inequívoca. Vivemos uma emergência climática e o planeta está no limite. Temos menos de uma década para tentar mitigar os efeitos mais catastróficos do aquecimento global para a vida na Terra. A década de 2010 a 2019 já foi a mais quente registrada na história. E mesmo com a pandemia e a diminuição da atividade produtiva, o ano de 2020 apresentou uma redução de emissões de dióxido de carbono no planeta de menos de 7%. Isso representa uma redução de apenas 0,01 grau Celsius até 2050, ainda muito aquém do objetivo estabelecido no Acordo de Paris. No mês passado, foi registrada a temperatura recorde de 47,8 graus Celsius numa região da Sibéria, ao norte do Círculo Polar Ártico. O Brasil, que já foi referência na diplomacia ambiental e chegou a sediar a Cúpula da Terra em 92 e 2012, hoje tornou-se pior do que um pária internacional, uma ameaça global, pela forma como trata o seu meio ambiente. Na reunião de líderes organizada pelo presidente Biden para discutir a questão climática, Bolsonaro fez um discurso descolado da realidade, que foi visto com desconfiança pela comunidade internacional. E a atualização recente da NDC brasileira, no marco do Acordo de Paris, pelo Ministério do Meio Ambiente, na prática, significou uma redução das ambições, permitindo um aumento de emissões em relação a 2018. Foi omitida a meta de zerar desmatamento ilegal até 2030 e de reflorestar 12 milhões de hectares de floresta. As grandes potências globais, como Estados Unidos, Reino Unido, China, Japão, União Europeia, já se deram conta de que buscar um novo modelo de desenvolvimento não é apenas desejável, mas é necessário e urgente. E o caminho proposto tem sido a adoção de metas de descarbonização de suas economias, associadas a pacotes vultosos de estímulo para o esverdeamento transversal da infraestrutura e dos setores produtivos. No caso dos Estados Unidos da América, o presidente Biden apresentou propostas de pacotes, que somam 4 trilhões de dólares, englobando infraestrutura, educação e seguridade, até 2030, enquanto que o Green New Deal europeu pretende empenhar pelo menos 1,8 trilhão de euros no mesmo período. A doutrina austericida fiscalista tem sido deixada de lado para dar espaço no mundo a um novo tipo de keynesianismo, onde o Estado é articulador de uma reorientação dos vetores de oferta e demanda do mercado doméstico através de projetos de infraestrutura, precificação do carbono, novos critérios de compras públicas e o fortalecimento de políticas sociais. Aqui no Brasil, a gente tem ido na direção contrária, o que é gravíssimo. A omissão do governo federal tem dado espaço para um maior protagonismo dos governos estaduais e municipais, principalmente na agenda climática e ambiental. Aos poucos, o debate desse novo modelo de desenvolvimento vai gradualmente crescendo nos círculos de poder e também no senso comum da população. No Parlamento, eu apresentei o projeto de lei que pretende reconhecer a emergência climática e fixar em lei
uma meta de neutralização das emissões brasileiras até 2050. Meta que, posteriormente, Bolsonaro acenou na cúpula do Biden, cúpula do clima organizada pelo presidente Biden. O projeto também obriga o governo a apresentar um plano de ação para atingir esse objetivo, apontando metas que devem ser revisadas periodicamente. O intuito desse projeto é justamente dar o pontapé inicial para que possamos travar o debate sobre os caminhos possíveis para um desenvolvimento que gere emprego e renda, invista em ciência e inovação, proteja os nossos povos originários, preserve a nossa biodiversidade e promova a justiça social, ao mesmo tempo em que reduzimos nossas emissões e a poluição atmosférica. Infelizmente, a nova conjuntura do parlamento após a última eleição para o comando das casas legislativas tornou-se ainda pior do que já era para a luta ambiental e climática, especialmente na Câmara dos Deputados, onde vimos ser aprovado contra o nosso voto o novo licenciamento ambiental, entre aspas, a estrada parque, entre aspas, do Iguaçu, a urgência para o projeto, o avanço do tema da grilagem de terras públicas, a mineração em terras indígenas, o projeto de lei 490, inspirado na PEC 215, etc. Infelizmente, a nossa chance de virar esse jogo só virá de fato com a eleição do ano que vem, que será a eleição mais importante das nossas vidas. E, infelizmente, o cenário será ainda mais desafiador, uma vez que os 4 últimos anos não foram meramente perdidos por omissão, por inação, mas sim por uma política ativamente antiambiental. Ou seja, partiremos de um ponto muito pior do que estávamos em 2018. O tempo urge e precisamos pensar os termos desse novo pacto de desenvolvimento verde e justo, antes que seja tarde demais. Eu tenho estudado muito essa questão e estou disposto a travar esse debate no parlamento, na sociedade e com a universidade. Por isso, aceitei o convite para estar aqui debatendo esse tema e estou feliz de estar com vocês. Paro por aqui a minha contribuição inicial. Contem comigo nessa jornada e é um prazer estar aqui com vocês. Viva a UFRJ, viva a ciência e viva a Universidade Brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Alessandro Molon, muito feliz com suas palavras, muito importante a ação de vocês, né, com todos os retrocessos que nós estamos visualizando, né, nós estamos indo contra todo mundo o que diz a respeito da preservação das nossas matas, da emissão da poluição, enfim, né, já que nossas matas elas são, então, grandes estoques de carbono. E com isso, eu agora passo e peço para que todos que estão participando possam escrever no chat, para que a gente possa ter perguntas. Então, peço agora que o deputado possa continuar com a gente até o final, para que a gente possa fazer as perguntas, e passo, então, a palavra agora para o professor Rodrigo Lemes. Por favor, Rodrigo. Pessoal, bom dia aí, quase boa tarde, né? Queria agradecer aqui o convite. É um prazer aqui estar na presença do deputado Antônio Molon, nosso representante numa das nossas importantes casas aí do Legislativo. E mais do que isso, né, uma oposição necessária. Ela é necessária porque a oposição ela é importante na construção e na evolução do processo democrático, mas mais do que isso, neste momento, a oposição é que traz um aspecto de sobriedade ao estado em que o governo se encontra hoje, em que o executivo se encontra hoje, né? Então, assim, é um prazer, e mais do que um prazer, é uma responsabilidade também estar aqui, né? E eu fico extremamente feliz aí pelo convite, Mirela, agradeço também a organização do evento, por me dar essa oportunidade de falar com os nossos representantes, aliás, falar ao lado, né? E, assim, na condição de especialista, a única coisa que eu posso dizer é que a sua fala, ela cobriu todos os pontos que eu pensava em abordar. Então, isso mostra que o deputado Alessandro Molon, ele está
realmente cumprindo a sua função como nosso representante no Legislativo. Ele está ciente de todas as demandas e necessidades que o momento coloca para a gente. Então, assim, eu tinha elencado alguns pontos aqui, e eu acho que a única coisa que eu poderia fazer nesse momento é talvez deixar em aberto aqui o microfone, o deputado, para que você possa entrar na minha fala quando achar necessário, para que a gente faça um debate aqui e possa compreender um pouco mais com a sua visão de dentro dessa casa do Legislativo, quais são as tensões e forças que levaram a gente a perder a posição de protagonismo que a gente tinha 10, 15 anos atrás, aliás, 10 anos atrás, mais ou menos, né? Hoje, se você for pensar em termos de Green New Deal, o Chile hoje está na frente do Brasil alguns anos-luz aí. Anos-luz não, talvez seja um exagero, mas talvez umas 2 ou 3 décadas, né? Com uma proposta real de descarbonização, uma revisão do NDC recente que eles fizeram, e a gente realmente está indo na contramão, detentores de um dos maiores índices de biodiversidade do planeta. Então, assim, o que eu posso dizer tecnicamente, e é claro, é mais para a nossa plateia do que para o senhor, é que a gente está passando, isso aí talvez o senhor poderia me dar permitir que a gente compreenda muito melhor, né? Eu creio que a gente esteja passando por um momento de polarização tão grave, em que há um acirramento de posições ideológicas que está interferindo na capacidade da gente perceber que a água está fervendo e que a gente está dentro da água. Então, assim, aquela história da temperatura de você colocar o sapo dentro da panela, né, e a temperatura ir aumentando lentamente ao ponto do sapo não reagir, né? Então, a gente está dentro dessa panela agora, nós estamos com um problema real, e é um problema que não deveria sofrer interferência de questões ideológicas. No entanto, nós não conseguimos enxergar essa emergência ou essa urgência desse problema ao ponto de termos que criar mecanismos legais, né, para que isso se torne, pelo legislativo e não pelo executivo, ou não de consenso dos 3 poderes, né, uma questão central da gente rever a nossa forma de crescimento, né? Então, assim, como é que a gente chegou a esse estágio? Essa é uma coisa que eu fico me perguntando sempre, assim, como é que nós chegamos a esse ponto de acirramento ideológico, né? Eu consigo compreender que, eu creio que nós temos mais ou menos a mesma faixa etária. Eu tenho 44 anos, e não precisa dizer a idade do senhor, é claro, mas os meus colegas, os meus amigos que têm mais ou menos a mesma idade, né? A gente cresceu ali naquela geração Coca-Cola, né? Bebeu muito daquela fonte ali, daquela geração do consumo da década de 80, da década de 90. E eu acho que ficou ali uma sensação de que parece que quando chegou a nossa vez, veio uma crise climática e a gente não pode viver naquela sociedade de consumo que a gente cresceu. Eu acho que essa é uma realidade que ela acabou trazendo aí, acabou manifestando aí um protofascismo que existe aí na classe média, e essas características, né, elas acabaram colando aí num discurso negacionista que emergiu nas redes sociais e permitiu que a gente criasse essa situação de ideologização de um problema ambiental que é real e é inegável. É inegável ao ponto de, em 2019, os Estados Unidos aí aprovarem a sua Green New Deal dentro de um governo extremamente negacionista como o governo do Trump. Quer dizer, lá, por mais que eles tivessem um governo negacionista, não impediu de que essa agenda prosperasse, porque é uma realidade percebida
também pelos setores econômicos. E aí a gente tem relatórios importantíssimos aí, né, que mostram que qual que é o custo da inação dos governos e do mundo, né, pensando aí numa globalidade, né, qual que é o custo da inação que a gente vai ter que arcar caso a gente não controle a perda de diversidade? Qual que é o custo da inação que a gente vai ter que arcar caso a gente continue aumentando a quantidade de estoque de carbono atmosférico, a quantidade, aliás, de carbono atmosférico, né? Qual que é o custo disso? Já existem relatórios e relatórios mostrando que o investimento que você pode fazer agora vai aliviar em muito o custo que vai ter que ser pago para contingenciar problemas futuros que vão acontecer aí nos próximos 10, 20 anos, que vão, sem dúvida, causar uma modificação econômica tal que vai colocar o mundo em colapso. Então, essa fala aí que o senhor começou colocando, extremamente bem colocada, né? Eu tenho só uma certa crítica aí, no sentido de que algumas falas, né, colocam a espécie humana como um vírus ou um problema da Terra. Na verdade, o ser humano ele cumpre um desígnio biológico, né, que eu acho que é o desígnio de toda espécie viva, que é fazer cópias de si mesmo. E assim, a seleção natural acaba gerando organismos que são eficientes em fazer cópias de si mesmo. Então, em teoria, as espécies elas têm essa característica de fazer. Então, eu estou indo para uma parte mais ecológica. Como as espécies têm essa característica de aumentar os seus tamanhos populacionais, esse aumento do tamanho populacional ele é regulado. Ele é regulado automaticamente de duas formas. Ou a espécie exaure todos os recursos do sistema e para de crescer ou desaparece do sistema, porque ela não consegue se manter mais, ou ela produz tantos excretas que permite a entrada ou crescimento de outras espécies que vão debelar essa primeira espécie. Então a gente está cumprindo claramente o desígnio biológico de maneira extremamente eficiente, o que vai levar a gente claramente ao fim da nossa espécie, que é a gente está exaurindo os recursos necessários para continuar vivendo no ambiente e está produzindo poluentes que está permitindo a entrada de novas espécies, como, por exemplo, o vírus e outros organismos que são nossos parasitas, ou que venham a afetar a nossa qualidade de vida, ao ponto de fazer com que a nossa espécie entre em colapso. Então, a gente está cumprindo um desígnio biológico. O que a gente não conseguiu como espécie poderia, como espécie consciente que é encontrar um equilíbrio com as outras espécies, um equilíbrio fino, um ajuste, conservando a diversidade. Então, isso seria a sustentabilidade. Seria a gente encontrar um equilíbrio fino com outras espécies em que os nossos resíduos seria recurso para essas outras e o resíduo das outras seria nosso recurso. Esse é o ajuste fino que nós temos que buscar conscientemente. Agora, esse ajuste fino, ele não permite um crescimento econômico desenfreado, mas sim um crescimento econômico regulado. Nós precisamos buscar esses mecanismos conscientemente, uma vez que a gente tem um saber sobre como esses processos acontecem. Então, se existe uma diferencial da espécie humana com relação às outras espécies, é a possibilidade da gente compreender esse processo e quebrar essa cadeia e encontrar esse equilíbrio fino. E esse equilíbrio fino, ele é tão real que já aconteceu com as outras espécies. Eu não estou falando aqui de uma especulação, eu não estou fazendo ideologia. Esse é um processo biológico natural e intrínseco. E a gente precisa agora encontrar um modelo de desenvolvimento, um novo modelo de desenvolvimento que considere essa realidade. Esse modelo de desenvolvimento, sem dúvida, passa por uma revisão do nosso processo do que a gente chama de crescimento. Aliás, crescimento não é possível o crescimento. É necessário esse equilíbrio e não o crescimento eterno. E, na verdade, o que a gente precisa é rever o nosso modelo de desenvolvimento. O que a gente vai considerar desenvolvido ou
não desenvolvido. Lembrando que o não desenvolvido é o que a gente chama de minoria, é aquilo que não tem espaço, né? E, na realidade, no que não tem espaço agora, é que talvez esteja um modelo que não se adeque ao nosso sistema, mas para o qual a gente tem que olhar, a gente precisa olhar para esses outros modelos alternativos de desenvolvimento para conseguir ajustar o nosso modelo de desenvolvimento. Então, o que durante muito tempo a gente tratou como um modelo de desenvolvimento que não era útil ao nosso sistema, e por isso ele era colocado à margem das discussões, e hoje chamado de minorias, que na verdade não são minorias, né? E numéricas não, né? É para onde a gente tem que olhar hoje. Então, um dos pontos que eu acho fundamental é a questão da diversidade. A diversidade sociocultural, além da diversidade biológica. Então, é só um ponto que eu queria acrescentar aqui. E aí eu vou falar para o senhor por que eu gostaria de acrescentar esse ponto na nossa discussão. Se você pegar o Green New Deal americano, ele é um Green New Deal que ele é muito arrojado. Digamos que ele está à frente, inclusive, dos outros Green New Deals feitos por outros países, né? Que vai muito mais, os europeus vão muito mais na linha da descarbonização do que propriamente o americano, que foi, inclusive, aprovado dentro do governo Trump, que envolve diversas políticas que são ideologicamente tratadas como políticas do socialismo, mas, na verdade, são políticas sociais básicas para garantir que essa transição ocorra sem crise ou sem aumento de pobreza, né? E que, na verdade, o Brasil está caminhando muito lento com isso. Então, assim, a proposta da Lei de Emergência Climática, sua proposta, maravilhosa proposta, ela atinge todos os pontos centrais aí dos problemas que a gente está vivendo, né? O mais importante dela, deputado, na minha opinião, na verdade, é as discussões, uma vez que você estabelece que nós estamos num processo de emergência climática, e você cria essas câmaras de discussão, eu acho que o mais salutar da proposta é a emergência de se criar essas câmaras para discussão de planos de ação. Eu acho que talvez um pouco mais sobre isso que o senhor poderia falar. Porque nós precisamos de políticas reais, e desculpa, são políticas estatais. A gente não deveria se assustar quando a gente fala desse keynesianismo, né, também tido como neodesenvolvimentismo. Por que se assustar com isso? No Brasil, o Estado sempre pautou a industrialização, haja visto o que foi feito durante o período militar, haja visto o que foi feito durante a era Vargas, haja visto que hoje ciência e tecnologia é basicamente produzida pelas universidades públicas para desenvolver ciência e tecnologia, que é a base da riqueza. A base da riqueza não é a produção, não é a força bruta. A base da riqueza é recursos ambientais, que o Brasil tem, e principalmente a produção de conhecimento. Essa é a base da riqueza dos países europeus, que já não têm mais recursos naturais, né? Então, assim, hoje, quem garante a inovação e a produção de conhecimento, ciência e tecnologia que pode ser vendido é a universidade. Então, é o Estado que está pautando o desenvolvimento da ciência e tecnologia e o desenvolvimento, a existência de um futuro sem recursos naturais. Então, a gente não deveria assustar com um Estado ser esse produtor da pauta do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento científico, do desenvolvimento tecnológico, e mais uma vez nós precisamos do Estado. E eu acho que quando você decreta essa emergência climática e cria esse mecanismo esse mecanismo não, né? Você impõe, né, a criação de uma agenda que seja
revisada e estudada por especialistas para produzir linhas que vão garantir um desenvolvimento, ou pelo menos uma sobrevivência, nesse novo modelo que vai se impor por uma crise ambiental, que é fato. Eu acho que esse é um dos grandes méritos da sua proposta. Tá? Então, eu acho que era basicamente isso que eu tinha para dizer. Basicamente, o que eu quero fazer aqui é dizer que você já disse com toda a propriedade, é óbvio, mas é dizer que essa lei de emergência climática já está bastante avançada em outros países. E no Brasil, que sempre foi protagonista, infelizmente está chegando tarde, mas não sem o mérito e a importância que ela tem, que é de realmente a gente produzir uma pauta e avançar nessa pauta, uma pauta de discussão que vai criar políticas estatais, e não tem nenhum problema com isso, para a gente garantir que essa transição, que é imposta por questões factuais, seja feita com o mínimo de desgaste e perda de vidas, que eu acho que é o mais importante do que a questão econômica, perda de vida e aumento de pobreza. Né? Então, acho que era isso que eu queria dizer. Deixo aberto para que o senhor possa falar, porque eu acho que o que a gente precisa sinalizar, porque uma vez decretada a emergência, parece que existe só um mecanismo econômico ali por trás disso, mas não, você cria uma pauta de discussão, eu acho que esse é o ponto central. E aí, se o senhor puder falar um pouco mais sobre isso, como é que isso é pensado, se já foi pensado, como é que se abre essa frente, como é que vai ser a participação popular nisso? Eu acho que esse é um ponto crucial que na lei não deixa muito explicitado, né? Mas eu acredito que você já tem uma proposta com relação a isso. Parabéns, Rodrigo. Excelente contribuição aqui. Foi muito bom ouvi-lo, inclusive com essa visão sua de doutor em ecologia, né, sobre o comportamento da espécie humana. Para mim foi muito interessante olhar por esse ângulo, né? Isso que nós estamos fazendo com o planeta Terra. Né? Quer dizer, infelizmente, não parecemos estar usando até o momento a razão, que acho que é algo que nos diferencia, né, de outras espécies, como deveríamos, para evitar esse destino traçado de exaurirmos os recursos ou permitirmos o surgimento de outras formas de vida que limitem a vida da nossa espécie. Né? Como você ponderou muito bem, inclusive falando da pandemia da Covid, né, que nós estamos enfrentando, né? Bom, primeiro, assim, eu acho que você está coberto de razão. A lei, ela é um pontapé inicial, né? Ela é uma espécie de marco para dizer, reconhecemos que há uma emergência climática, como você disse bem, vários outros países já fizeram isso, né? E, por outro lado, também para estabelecer a apresentação de um plano de trabalho e a revisão, para a gente verificar se a gente está caminhando para a neutralização de carbono, né, das nossas emissões. Não adianta a gente estabelecer uma meta, isso é muito comum no Brasil, infelizmente, né, se estabelece uma meta e depois não se diz como se vai alcançar aquilo e não se acompanha. Ou seja, ao fim e ao cabo, a meta não é alcançada. Né? Então, a gente precisa, por uma questão de responsabilidade, fazer diferente. Então, a declaração da emergência vem seguida da exigência de um plano de trabalho e do monitoramento. Né? Agora, isso tem que se traduzir, esse plano de trabalho vai se desdobrar em ações. Quais são as ações, né, que seriam necessárias de serem adotadas para a implementação desse plano? Você disse muito bem. Primeiro, o poder público, o Estado brasileiro, vai ter um papel decisivo através da criação de soluções tecnológicas advindas da pesquisa, não é, da ciência, que passam pelas universidades. Os exemplos que a gente tem que deram certo no Brasil se deram a partir da chamada tríplice hélice, né, que juntam o Estado,
a academia e a iniciativa privada. Né? Se a gente pegar, por exemplo, um exemplo que é muito comum de se dar no Brasil, o que justificou, o que permitiu, melhor dizendo, o sucesso da Embraer foi a junção do Estado brasileiro com a iniciativa privada, com a academia, pesquisa e inovação. Sim. Então, a partir dessa tríplice hélice, nós temos condição de propor uma nova industrialização para o Brasil, que junte esses dois elementos que você citou, recursos naturais e conhecimento. Porque é a partir daí que a gente vai gerar a riqueza para permitir uma vida próspera para os brasileiros. Né? Essa distribuição da prosperidade depende dessa geração da riqueza que não virá com a exportação de commodities em estado bruto, como nós fazemos. Né? Então, para reindustrializar o Brasil, ou melhor, para estabelecer uma nova industrialização no Brasil, é fundamental essas três pás da hélice funcionarem de forma articulada. Né? O Brasil já teve, na década de 80, uma participação da indústria no PIB de 30%. E hoje em dia essa participação é de 10%. Ou seja, a indústria, o Brasil se desindustrializou. Nós, no entanto, não devemos, contra isso, propor uma volta ao passado, uma reindustrialização nos termos velhos, aquela indústria poluente. Essa indústria tem que ser uma indústria nova. Né? É uma indústria que aposta na biotecnologia, por exemplo. Né? É uma indústria que deve ser intensiva em conhecimento, em pesquisa, em inovação. Né? É uma indústria que deve partir daquilo que o Brasil tem como recursos naturais para produzir. Vou dar um exemplo importante para a transição energética, que é tão necessária no mundo, o uso da energia eólica e solar. Né? Felizmente, isso vem crescendo no mundo. No Brasil, vem crescendo também, apesar do poder público. Apesar do poder público. Veja que agora, recentemente, na medida provisória da privatização da Eletrobras, o Congresso Nacional cometeu o absurdo de obrigar o país a comprar milhares de quilowatts de usinas termoelétricas, onde elas não existem, para obrigar a construção de gasodutos, levando gás de onde há extração de gás para lugares onde não há gás, como, por exemplo, a Bahia, para lá se instalar termoelétricas. Ora, o Nordeste tem um potencial enorme de geração de energia eólica e de geração de energia solar. Qual é o sentido de se obrigar a Bahia a ter termoelétrica e a construir gasodutos, que, aliás, Rodrigo, são esses gasodutos que colocam em risco a cidade em que você trabalha, Macaé. Essa luta contra a construção de gasodutos é exatamente por causa dessa medida provisória que foi aprovada agora na privatização da Eletrobras. Então, o mundo está caminhando numa direção e o Brasil está caminhando na direção contrária. Qual seria a política correta em relação, por exemplo, à transição energética? Para pegar um exemplo, seria o BNDES financiar projetos que desenvolvessem e aplicassem tecnologia brasileira para a geração de energia eólica e solar. Não é o caso. O que tem acontecido? Por exemplo, energia eólica. Nós produzimos, né, aqueles cataventos, né, que produzem a energia eólica, eles são compostos basicamente de três partes. A haste, né, o poste, a hélice e a turbina. Né? E estão nessa ordem, em ordem crescente de tecnologia envolvida. Né? A hélice precisa de mais tecnologia do que a haste e a turbina de mais tecnologia do que a hélice. Aqui no Brasil, a gente só produz a haste. E, em alguma medida, um pouco de hélices. Um pouco. As turbinas a gente não fabrica aqui no Brasil, são importadas. Da mesma forma, a energia solar. Nós apenas montamos
os equipamentos de energia solar no Brasil, mas nós importamos os insumos para essa montagem. Ora, será que não seria o caso da gente estar investindo no desenvolvimento de tecnologia nacional para a produção de energia eólica e solar e aproveitar o crescimento da produção dessa energia no Brasil, para que os investidores em fazendas solares ou eólicas comprassem os equipamentos nacionais? Ou seja, essa é uma visão de desenvolvimento. Sim. É verde, é sustentável, é intensivo em ciência e tecnologia, gera emprego e renda para o Brasil, né? Pode aumentar a prosperidade do nosso país, do nosso povo, mas não é isso que o país está fazendo. Então, ações como essas, né? O financiamento do BN10, iniciativas desse tipo, juntando universidade, iniciativa privada e poder público, é um exemplo de ação que entraria nesse grande plano, que teria milhares de ações, né? Que passam pelo combate ao desmatamento, já que a maior parte das nossas emissões vem do desmatamento, né? No nosso caso, as emissões têm uma composição diferente das emissões norte-americanas, por exemplo, né? Que são basicamente pelo uso de combustíveis fósseis. No caso do Brasil, não. No caso do Brasil, é sobretudo pelo desmatamento, né? Uhum. Então, ações... Por isso que o nosso Green New Deal tem que ser um Green New Deal brasileiro. Não adianta pegar o Green New Deal americano e aplicar aqui, porque as realidades são diferentes, né? Então, nós estamos desenvolvendo propostas nesse sentido, Rodrigo. Nós ainda não temos a conclusão do trabalho, mas nós estamos caminhando para isso, com pesquisadores, inclusive da FRJ, que estão nos ajudando, economistas, a bolar, e depois eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, apresentar e ter a sua participação, né, e de quem mais da FRJ puder nos apresentar, que é uma espécie de... é um pontapé inicial também, né, que, claro, que tem que ser levado para essas câmaras, para esse debate que a lei vai instituir, como ponto de partida. Porque a participação da academia, não apenas da FRJ, mas da Universidade Brasileira como um todo, dos centros de pesquisa, dos ativistas, dos cidadãos, a participação popular, vai ser fundamental para que esse processo de criação de um Green New Deal brasileiro seja um processo participativo e coletivo, né? E viável, né? Sim. E eu aposto que isso seja, mais do que possível, eu aposto que seja necessário, né, Rodrigo? Eu acho que a gente pode e deve... Isso nos ajudaria a recuperar o protagonismo que já tivemos, como você bem lembrava. Sim. Me preocupa um pouco só essas tensões, né? Eu acho que isso que está deixando o povo um pouco assim, atônito, eu acho, que por exemplo, talvez o último comentário antes da gente abrir para as perguntas, né? Eu lembro que na época dos primeiros anos do governo Lula, antes de se falar em pré-sal, o governo ele tinha um protagonismo aí, e via Petrobras, né, que já não era um estatal mais, mas o governo tinha grande parte das ações, então era uma coisa dentro da política neodesenvolvimentista desses primeiros anos do governo do PT, de colocar uma agenda que era aquela agenda do pró-óleo, né? E de repente veio aí a questão do pré-sal, e o discurso do pró-óleo, ele sai do cenário. E, de novo, a gente está falando em desmatamento de áreas para produção de óleo, né, de biodiesel, no caso, né? E de repente, mesmo isso, que não ambientalmente tem seus riscos, né? Mas mesmo isso sai do cenário e a gente volta a discutir a produção de energia a partir de combustíveis fósseis, numa agenda que eu acho que deve ter uma interferência externa muito forte, né? Eu percebo assim que o que acontece, como a Europa tem se fechado a essa indústria poluidora, ela tem migrado e interferido em políticas de países periféricos como o Brasil, e vindo forte para cá, como a Exxon, a Shell, que tem vindo aqui para Macaé, colocando termoelétricas para utilizar o gás que não é aproveitado, ou que é perdido aí em função do pré-sal. Então, assim, essas tensões, realmente a gente precisava de um executivo para pautar
essas questões, né? E um executivo que fosse, de certa forma, independente para colocar essa pauta, né? E de um Congresso que tivesse uma oposição forte, porque a gente sabe que um problema hoje é uma bancada ruralista que ela não se preocupa, ela quer se preocupar menos ainda com a questão da recuperação das terras que já foram degradadas pela agricultura e investe sobre áreas verdes ou novas áreas verdes, né? Então, essa tensão que eu acho que é muito difícil no jogo democrático, né? E por isso a importância da oposição. Mas uma dúvida que eu fico, e talvez seja a minha pergunta última para a gente abrir para as perguntas, né? Opa, caí? Alô? Oi, voltei? Agora sim. Daniel. Oi, voltei? Oi, Voltei? Voltamos. Tá. Então, a minha última dúvida é como é o cenário, como é que o senhor enxerga o cenário político para essas políticas avançarem? Não me parece simples, não me parece fácil, né? E é isso. Sim, assim, eu não sei, Mirela, se eu posso já responder ao Rodrigo e depois a gente vê as perguntas do público, né? Sim, como você achar melhor. Tá. Só para responder isso, assim, esse momento é um momento muito difícil mesmo, Rodrigo. Assim, a bancada ruralista se fortaleceu na eleição do presidente da Câmara, no começo desse ano, né? Ela tem todo o apoio do presidente da República, que tem uma visão atrasada. Então, a parte mais atrasada da bancada ruralista é quem está dando as cartas nesse momento. De forma que eu também concordo com você, eu acho difícil a gente conseguir muitos avanços até 2022. A gente está no momento lá em que a nossa luta tem sido evitar retrocessos. Nós não estamos nem imaginando que dá para conseguir muitos avanços. A gente está tentando evitar o retrocesso. Ou seja, tentando segurar o trator no braço, né? Nós estamos na frente do trator e nós somos poucos, como você disse bem, nós somos 130 em 513, tentando com essa turma segurar no braço o trator para ele não passar por cima de tudo. Conseguimos durante 2 anos e pouco, né? Os 2 primeiros anos dessa legislatura, a gente não teve nenhum retrocesso legislativo no campo ambiental. Legislativo. Teve no executivo, lá com o antiministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que desmontou decretos, enfim, portarias, conselhos, fez aquele inferno que ele fez lá, pelo que eu espero que ele responda perante a justiça pelos crimes que cometeu, né? Mas no legislativo a gente conseguiu evitar. Agora, com o novo presidente da Câmara operando intensamente para a parte mais atrasada da bancada ruralista, não está fácil. Está difícil. E já passou o novo deslicenciamento ambiental, estão tentando aprovar aquela mentira de estrada-parque, que não existe. Não existe estrada-parque, é uma estrada dentro do parque. É uma estrada que vai acabar com o parque. Vão tentar fazer, aprovar a lei da grilagem, né? A chamada regularização fundiária, que no fundo não é regularização, é legalizar a terra grilada, né? Tirar a terra de todos nós, que são terras da União. Enfim, então é um momento muito preocupante. Assim, nesses 2 próximos anos, a nossa briga vai ser uma briga de foice no escuro para evitar que a gente perca mais, né? Agora, é preciso, enquanto isso, acumular condições com o povo brasileiro para que, logo após as eleições, a gente possa dar um passo na direção de reconstruir o que tivesse sido destruído, né? Sim. E por isso a gente não pode simplesmente esperar as eleições, é preciso mobilizar, discutir, preparar, ter projeto, né? Então, a hora de preparar o Green New Deal brasileiro é essa. Ele não vai ser implementado agora, mas ele tem que estar pronto para, na primeira oportunidade, a gente já saber o que fazer, né? Sim. Então, é assim que eu imagino a gente ganhar tempo e também ganhar corações e mentes, porque esses futuros possíveis, eles acontecem na medida em que a gente apaixonar as pessoas por eles, né? Com certeza. Eles precisam ser imaginados, né? A imaginação ela tem uma capacidade muito forte de agregar as pessoas em torno de sonhos, de projetos, de bandeiras, né?
Sim. Então, esse aqui é o sentido que eu acho que é desse seminário aqui. Né? Só lembrando que o Green New Deal começa a ser discutido em 2008, né? Então, são 10 anos já, né? Então, pois é. Quer dizer, é uma coisa de longo prazo, realmente, né? Então, tá bom. Mirela, abre aí para a gente, então, para a gente terminar. Sim, vamos dar continuidade. A gente teve um problema técnico, eu peço desculpa não só aos convidados, mas às pessoas que estão nos assistindo, né? A gente teve uma queda aí das lives, então a gente voltou agora online, ao vivo, na verdade, para que as pessoas possam comentar. Enquanto isso, eu tenho, na verdade, 2 questões para os dois, se vocês pudessem, enfim, combinam se vocês vão responder as 2 ou cada um responde uma. Até o deputado Alessandro ele já falou um pouco sobre esse projeto de lei, né, que flexibiliza esse licenciamento ambiental, né, que teve uma grande polêmica em cima, mas uma boa parte da sociedade às vezes não acompanhou. Então, a minha primeira pergunta era que ele pudesse falar um pouquinho mais sobre esse projeto de lei, como é que está isso, né, como é que está o trâmite disso, já passou na Câmara, e, enfim, onde está, como é que isso está, para que ele possa esmiuçar um pouquinho sobre a importância, ou não, né, enfim, dessa lei, porque eu já vi alguns ambientalistas, inclusive, falando que alguns pontos até seriam interessantes, enfim, é uma coisa ainda para mim confusa, então eu acredito que para uma grande maioria. E a minha segunda questão é que vocês falaram aí sobre o amor à causa, né, se entender e se defender, então, essa causa do meio ambiente, né, então, como, na verdade, vai mais talvez para o Rodrigo, né? Como fazer que a sociedade ela possa se mobilizar também, porque aí não é só o FRJ, não é só as universidades, o parlamento, mas a sociedade ela precisa estar junto dessa causa. Como fazer, então, que eles entendam, né? Que às vezes é difícil você entender, fazer a causa, correlacionar a causa imediata ao fato, já que a gente tem o aquecimento global, uma coisa gradual e ao longo do tempo, e mais, vamos dizer, né, daqui a 10 anos. Né, se é difícil fazer com que a pessoa acredite numa pandemia, onde tem pessoas, né, milhares de pessoas morrendo, se é uma causa e efeito atual, já é difícil convencer muitos que isso está acontecendo. Como fazer para mobilizar essa sociedade, né, dessa importância de hoje a gente estabelecer essas regras tão interessantes aí, propostas dentro dessa lei que o Alessandro, o deputado, traz para a gente. Então, são as 2 questões que eu deixo para vocês. Enquanto isso, a gente vai estabelecendo aqui o nosso chat, e eu trago, então, mais perguntas em seguida. Só, Mirela, a professora Denise acabou de entrar aí na nossa live aí, ela está mandando, eu vou fazer, eu perguntei se ela gostaria de falar ao vivo aqui, ela está entrando aí. Legal, bem-vinda, Denise. Eu deixar de vir saudar nosso deputado Alessandro Molon, uma grande Que honra, reitora, que honra, a honra é minha de tê-la aqui, que honra, reitora. A honra é toda nossa, deputado. Muito obrigada por sua atuação e apoio incondicional às universidades públicas. Quero deixar isso registrado. Nosso Festival do Conhecimento começa hoje, vai até sexta-feira. Muito obrigada pela sua presença nesse primeiro dia. E é isso, vamos continuar lutando pelo avanço do nosso país, pelo desenvolvimento do Brasil. Obrigada, deputado. Muito obrigado, reitora. Uma grande honra. Conte comigo e receba aqui os meus cumprimentos, os meus aplausos aí, não apenas pela sua gestão, mas por tudo que significa a UFRJ para o Brasil, né? Ela é um grande orgulho para todos nós brasileiros e para todos nós que somos do Rio de Janeiro, ainda mais. Ela sempre figurando muito bem em todos os rankings e índices, nos enchendo de orgulho por tudo que ela faz e produz. Conte comigo, é um grande prazer participar, uma honra participar desse evento e ter a sua presença aqui. Muito obrigado, reitora. Nós que agradecemos. Obrigada a todo professor Carlos Frederico, por favor, nos dê a honra. Oi, Molon, tudo bem contigo? Tudo bem, que prazer vê-lo. Muito obrigado pela presença também, Carlos. Eu queria te deixar um grande abraço aqui e dizer o seguinte, que a temática ambiental é prioridade nas universidades. Eu falei isso na abertura, eu acredito que é fundamental a ação das universidades, principalmente na mudança da mentalidade quanto aos problemas ambientais que nós vivemos, porque nós teremos que mudar os hábitos. A mudança de hábito, ela passa por educação e nós temos que liderar esse movimento. Então, pode contar conosco. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. E parabéns aí por todo o trabalho da UFRJ. Parabéns, reitora. Muito obrigado aí pela honra. Obrigada, Denise, Carlos. Maravilha essa entrada aqui para a gente. Estamos muito felizes. E aí eu passo novamente, então, a pergunta para vocês.
professor Rodrigo e o Alessandro, professor deputado, por favor, se você puder, então, nos honrar com essa questão sobre esse projeto de lei, por favor. Sim, o projeto de lei está na Comissão do Meio Ambiente. Por favor, fique à vontade, reitora. Carlos Frederico, também é um prazer tê-lo, mas a gente sabe das obrigações aí dos dirigentes das universidades, não são poucas, sobretudo nesses tempos. Né? Muito obrigado pela honra. Eu dizia, Mirela, assim, esse nosso projeto está na Comissão do Meio Ambiente, foi designado um relator para ele, então ele está começando a tramitar. Naturalmente que a gente sabe que o ritmo de tramitação dele vai ser um ritmo lento, mas nós sabemos que a pressa é inimiga da perfeição, porque não adianta a gente tentar correr com o projeto se a gente sabe que para levá-lo para o plenário e aprová-lo no plenário não é uma tarefa simples, né? Então, a gente sabe que é preciso acumular condições de aprovação dele e, ao passar pelas comissões, ele pode ir sofrendo mudanças, né? Emendas, ajustes. Então, por exemplo, o ideal, assim, o correto seria que nós fôssemos realizando audiências públicas sobre o projeto nas comissões por onde ele passa. Nós não vamos acelerar isso na Comissão do Meio Ambiente, porque a Comissão do Meio Ambiente, nesse momento, também não tem uma composição favorável ao tema, por incrível que pareça, né? São coisas do Brasil de hoje, né? Nós tínhamos um ministro do Meio Ambiente que odiava o meio ambiente, né? Ele parecia ter raiva dos biomas, né? Então, nós estamos num momento assim difícil, né? Mas eu acho que o importante é isso que a gente está fazendo aqui, e tornando o projeto conhecido, e aperfeiçoando as ideias, e preparando propostas que possam tornar o projeto ainda melhor, e, no momento adequado, fazê-lo avançar em direção ao plenário e avançar. Então, nós temos algum tempo, agora é preciso que ele se torne conhecido e que ele tenha apoio na sociedade, para a gente aumentar as chances de aprová-lo. É nesse ponto que nós estamos. Legal, obrigada. E como falar um pouco também, queria que você comentasse um pouquinho desse outro projeto, na verdade, que vai de encontro a tudo que a gente está falando aqui desse projeto de lei, no qual flexibiliza o licenciamento ambiental. Se você pudesse falar um pouquinho sobre esse projeto também. Esse projeto, infelizmente, já passou na Câmara, contra o nosso voto, está no Senado. Parece que no Senado terá um ritmo um pouco mais lento, né? Porque a Câmara está assim, Mirela, está votando tudo com pressa e votando mal. Está aprovando muita coisa ruim. Esse do licenciamento, ele praticamente torna o licenciamento ambiental uma exceção. Muitas atividades, esse projeto virar lei, vão poder funcionar com licenças emitidas por adesão e compromisso. Ou seja, é um autolicenciamento. O empreendedor ele diz que vai cumprir aquelas regras e começa a funcionar. O que é um absurdo, porque imagina se os médicos, se as pessoas quisessem começar a fazer cirurgias, em vez de passar pelas universidades e serem aprovadas, elas lessem os livros em casa, né? Entrassem num site e manifestassem a adesão e compromisso às normas da medicina, né? Você se operaria com uma pessoa dessas? Eu não me operaria, né? Ou você entrasse num avião e o piloto ele não fez o brevet, ele não tirou a carteirinha de piloto. Ele fez uma adesão e compromisso com as normas da aviação. Ele disse que leu tudo e disse que sabe pilotar. Ele nunca foi checado, testado. Eu não viajaria num avião desse. Hoje mais tarde, eu vou para Brasília, eu agora estou no Rio. Se eu entrar no avião hoje à tarde e me disserem que o piloto tem carteira por adesão e compromisso, eu saio do avião na hora, né? Não vou num avião desse. Motorista. Então é um absurdo completo, quer dizer, no fundo é o fim do licenciamento ambiental, né? E o Congresso está fazendo essas coisas, quer dizer, em vez de aperfeiçoar os processos, ninguém está defendendo aqui que o licenciamento do jeito que é perfeito. Ele pode e deve ser aperfeiçoado, mas não dessa forma, simplesmente acabando com ele, que é o que está sendo feito, né? Agora, esse projeto já passou na Câmara e está no Senado. Ainda dá tempo da gente evitar a aprovação dele. Vamos trabalhar para isso. Vou aproveitar o gancho. Pode falar. Agora, deputado, agora eu fico calculando tudo numa nova moeda, viu? Eu fico imaginando quantos tratores custou isso aí. É uma nova moeda aí do Congresso, né? Agora é trator, né?
e trator distribuído da forma mais escandalosa que existe, que é num orçamento secreto. Hoje tem uma matéria num jornal, aliás, a matéria de hoje é no Globo, embora a denúncia sobre esse orçamento secreto tenha sido feita pelo Estadão, foi o furo do Estadão, do Estado de São Paulo. Foi. Mas o Globo hoje mostra que a única pessoa que sabe para onde estão indo os 17 bilhões de reais do orçamento secreto é o relator do orçamento, senador Márcio Bittar, que ele tem uma planilha que está na gaveta dele, na mesa dele, que diz lá como é que pode dinheiro público, ninguém sabe para onde vai. Nossa. Muito preocupante. Muito ruim. Assustador. Muito complicado, né? E nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo, né? Então não adianta, às vezes, a universidade, os parlamentares que têm boa vontade, enfim, que estão aí ligados na ciência, defendendo a ciência, muitas vezes, mesmo assim, ainda tem essas coisas, essas dificuldades, né? E às vezes acaba aprovando projetos de leis totalmente absurdos como esse. Então, o caminho aqui, pegando o gancho, seria o quê? A mobilização da sociedade. Vocês acreditam que a sociedade ela tinha que entrar mais junto, um letramento científico, que eles pudessem entender a realidade do problema que está acontecendo? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Mirela, eu acho, assim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, é que a experiência nos mostra que, na verdade, no desespero, a gente se apega a falsas promessas. Então, você vê como é que algumas, sem fazer nenhuma crítica às religiões neopentecostais, né, mas o crescimento das igrejas, as igrejas de esquina, né, ela se deu aí diante de um processo de crise, não de crise de valores, mas principalmente de crise econômica. Então, quando você tem um processo de crise econômica e as pessoas se veem no desespero, ela se apega às causas mais esdrúxulas, e na maioria das vezes são aquelas causas que têm uma certa afinidade com uma série de crenças que você já mantém. Então, a ciência não tem vez nesse universo. Não é uma coisa trivial, sabe? Então, quando o deputado Alessandro Molon fala de conquistar corações e mentes, eu acho que a via não necessariamente passa... o desenvolvimento científico e tecnológico ele é importantíssimo, a gente precisa ter ele, mas como transformar esse desenvolvimento científico e tecnológico, a resposta, eu acho que você consegue dar essa resposta melhor que a gente. A Mirela é nossa diretora de extensão aqui do NUPEM, viu, deputado? Então, assim, como transformar esse conhecimento científico num conhecimento, mais do que num conhecimento, mas numa fé real no ser humano e no futuro, que eu acho que é o que está faltando, sabe? Uma fé de que a ciência tem esse poder transformador, esse poder, mais do que transformador, um poder emancipador, produz um crescimento ou uma perspectiva de futuro, que eu acho que é o que as pessoas estão precisando, tanto é que se apegam aí num futuro que vai vir depois da vida, né? Que é o que a religião dá, né? Então, assim, eu faço extensão, Mirela, você sabe que eu faço extensão, mas como conquistar corações e mentes, eu acho que o meu trabalho hoje, Mirela, basicamente é isso, nos meus projetos de extensão. Como conquistar corações e mentes. Eu tenho tentado de tudo, tenho tentado internet, tenho tentado... Essa live aqui é uma live que tem um público amplo, mas ela é veiculada somente em alguns canais. Tem amigos meu, o Henrique, biólogo, o deputado Alessandro Molon deve conhecer. É um amigo meu aqui, meu vizinho, a gente é irmão aqui. Ele tem me ensinado muitas coisas, que ele tem uma permeabilidade muito grande junto à comunidade científica e também ao público, né? Então, assim, a gente precisa aprender isso, viu, Mirela? Como fazer ciência e atingir corações e mentes. Realmente, nós estamos num ponto de inflexão aí. A crise, ela é sistêmica. Ela é sistêmica. E aí, uma coisa que eu preciso pautar aqui, mais por compromisso.
precisamos rever a questão do racismo no Brasil. Ela é fundamental para a gente garantir, inclusive, essa pauta ecológica. Algumas pessoas não conseguiram fazer o link ainda, mas se você me dá mais uma meia hora que eu não tenho, eu mostro para você como é que o link é real e necessário. Tá? Então, acho que era isso. É uma fala muito importante. Eu, assim, também, ninguém sabe exatamente responder essa questão, né? Se todo mundo soubesse, talvez a gente já estaria avançando, mas eu acho que a gente tem caminhos, esse aqui é um dos caminhos, né? Dar voz e ter nós, lá no parlamento, representantes que defendam a nossa causa. Né? Então, talvez mais representantes, até de pesquisadores, cientistas também nessa área, né? E também saber falar com o público. Eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, principalmente das universidades, dos cientistas, de se comunicar. Então, a gente fala, às vezes, com uma fala muito difícil, com temas, né, às vezes, muito complicados, até para quem é dentro da academia. Então, eu acho que o primeiro passo que a extensão busca é justamente tocar a sociedade, mostrando e falando na linguagem da sociedade. Então, é isso que a gente precisa aprender, e talvez por isso que eu tento falar sempre de uma forma muito mais tranquila, mais branda, e, enfim, mais aberta, mais tátil para a grande sociedade. Então, eu gostaria, então, agora de a gente ir para os comentários do público. A gente teve um grande problema aí de transmissão durante a nossa apresentação, teve uma queda das lives, de maneira geral, aqui. Então, a gente está com poucos comentários e poucas questões, infelizmente. Então, assim, para quem não assistiu ou está começando a assistir agora, essa apresentação ela vai ficar gravada, né? Ao longo da semana, como a própria reitora ressaltou, a gente vai ter outros eventos importantes, debates importantes. Quero, de novo, agradecer a presença do deputado Alessandro Molon, e a gente vai passar agora para a parte final, que a gente vai, então, chamar o público para poder participar um pouquinho, trazer algumas questões. Eu pedi ao Luiz, por favor, que possa aqui colocar algumas questões que foram levantadas para que os nossos participantes possam responder. Então, a gente teve esses probleminhas, enquanto isso a gente vai falando. O André Gustavo traz aqui na visão do professor Rodrigo. Rodrigo, para você. Na visão do professor Rodrigo, qual é a estratégia possível para que a temática ambiental se torne, de fato, uma prioridade para a integralidade da sociedade brasileira e passar da teoria à prática? Vou responder brevemente. A Coreia é um país que, em 15 anos, ela transformou a realidade de um país devastado por uma guerra. E agora ela é pioneira nas questões da emergência climática, em termos das suas propostas de descarbonização para os próximos anos. Eu consigo mais uma meia hora e eu mostro para vocês como é que o desenvolvimento brasileiro teve totalmente atrelado à pauta colocada pelo executivo e mais ainda, né, por um setor industrial que foi quem fez que criou a República e avançou nessa proposta republicana aí, e que fez uma industrialização meio que forçada pelo Estado aí ao longo da sua história. Eu acredito, sinceramente, no que o deputado Alessandro Molon está fazendo aqui. A gente precisa ter uma pauta de governo para isso. Tá? Mas, paralelamente a essa pauta de governo, que ela vai criar uma agenda, né? E essa agenda vai passar por educação, a gente precisa rever, nós tivemos aí um retrocesso também no campo educacional, viu, deputado? É engraçado que o governo Bolsonaro, ele colocou uns elementos lá, que na verdade essas ideias, eu acho que elas só estão prosperando, porque parece que isso era uma agenda. Realmente era uma agenda desburocratizar. Isso aí é consenso, mas não da forma que foi feito. O pessoal do ICMBio me fala, Rodrigo, está acontecendo uma coisa que, assim, a gente queria desburocratizar, só que está desburocratizando no sentido de destruir o que a gente construiu, e não era isso. Então, eles estão pegando uma pauta que era existente e desregulamentando, e foi exatamente o que o senhor falou aí, foi perfeitamente o que o senhor falou aí, quando o senhor mencionou aí esse caso do licenciamento, né? A gente sabe que é preciso revisar as questões do licenciamento, mas não erodir da maneira que era. E a gente precisava discutir, inclusive rediscutir, talvez o senhor
não precise falar sobre isso porque eu vou falar, mas a gente precisa rediscutir, e foi uma coisa que foi desregulamentada, o licenciamento da questão da produção pecuária. Então, assim, ela precisava ser acirrada, na verdade, para que haja compromisso com as áreas que já foram devastadas, e não transformar os novos terrenos verdes mais barato. Então, quer dizer, olha o problema, como é que eu vou tornar, criando uma agenda ambiental de recuperação, né? Eu torno os territórios mais caros. Então, fica mais barato ainda avançar sobre novos territórios, né? Porque recuperar se torna mais caro, então é melhor devastar um novo. Mas nós precisamos discutir isso, porque realmente precisa ser recuperado as áreas que já foram usadas. Precisa ter algum compromisso, ou de recuperação ou de reutilização. E isso aí, na verdade, a gente está indo contra esse movimento. Então, algumas pautas que eram colocadas, inclusive por servidores experientes, como o pessoal do CMBio, está sendo usada, mas está sendo usada com a não participação deles, e pior, desconstruindo coisas que eram boas. Então, assim, sobre a educação, por exemplo, o fato da gente ter saído dos parâmetros curriculares nacionais, né, os parâmetros curriculares nacionais, que eram aquelas propostas do Darcy Ribeiro, etc., hoje o novo ensino médio, ele mudou esse quadro. Então, a possibilidade de você trabalhar meio ambiente horizontalmente, ela já não existe mais. Então, esse é um problema. Então, assim, como educação, eu vou sempre conversar sobre educação, como no final a gente vai cair assim, olha, tem que educar o povo brasileiro, tem que discutir com o povo brasileiro, tem que começar lá na base. Na verdade, nisso aí também a gente teve um retrocesso. Então, precisa, sim, de políticas discutidas no executivo, pautas e agendas, e ela precisa, antes de tudo, fazer como a Coreia, ir lá na educação, né? A gente precisa correr com isso. Eu acho que esse é o ponto que eu queria discutir, que eu posso acrescentar aqui. Deputado Alessandro Molon, não sei se você gostaria de comentar a fala do Rodrigo, mas, além disso, eu vou te deixar aqui uma questão que vai mais ou menos o que a gente está falando. Então, como é que fazer com que a sociedade ela participe mais, né, ela se sinta participante ali do parlamento, né, que ela possa participar, estar junto, né? Aqui nós tivemos uma pergunta aqui que acabou saindo aqui da tela, mas uma aluna até aqui do nosso NUPEM perguntou qual é o número do processo do PL do deputado para que eu possa acompanhar. Como é que a gente pode mobilizar essa sociedade para que eles possam acompanhar esses projetos de leis e se mobilizar, que talvez, se a voz do povo ela não entrar, talvez fique difícil barrar tudo que está tendo de retrocesso hoje nesse governo. Queria que você comentasse, por favor. Tá só o microfone. Agora que eu vi que eu estava sem o som aqui, o microfone fechado. Veja bem, Mirela, primeiro, sobre a participação, eu queria concordar com o Rodrigo, que eu acho que assim, a educação ela é a grande aposta de todos nós para a construção desse futuro possível, ou desses futuros possíveis, né? E eu acho que tem um tema que é muito importante para vocês, em especial da universidade, né? Que é a educação científica dos alunos. Eu acho que a educação em ciência ela vai ser cada vez mais importante. Por quê? Porque nós estamos num momento em que o negacionismo viceja, não é? Então, como é que a gente vai reagir a isso? Para que as pessoas entendam que o que é a ciência e como se descobriu que a Terra não é plana, e por que a vacina funciona, e por que a máscara funciona, e por que a cloroquina não funciona. Isso depende de educação científica, né? Eu vi lá um senador na CPI perguntando para uma médica qual é a diferença entre um vírus e um protozoário. E a médica não conseguia responder, né? Então,
assim, acho que nossas crianças, nossos jovens, para eles entenderem o que está em jogo e para a gente enfrentar o que tem pela frente, a educação vai ser fundamental e a educação científica também. E aí a gente precisa apaixonar os nossos jovens por ciência. A gente tem que ter mais jovem querendo ser cientista no Brasil. Isso tem que ser das nossas escolas, né? Claro que as famílias têm uma importância enorme também, mas assim, as escolas podem dar uma contribuição decisiva para isso. Eu acho que esse é um dos principais desafios, porque é muito difícil você construir consensos num país, você definir um projeto de nação, quando você não tem uma base mínima para dialogar. Uhum. Essa base mínima são os fatos. Uhum. E a gente está ficando sem esse chão. Uhum. Os fatos estão sendo colocados em questão, né? E não dá para construir um país assim, né? Diz um professor meu que todo mundo tem direito à sua interpretação ou à sua versão, mas todo mundo não tem direito aos seus próprios fatos. Os fatos não são... Cada um não tem os seus fatos. Exatamente. Você pode ler os fatos de forma diferente, buscar explicações diferentes, mas assim, dados, né? Por exemplo, a Terra não tem 271 átomos, né? Isso é um fato. Não sei se vocês sabem que o presidente da República recentemente disse, né, que na apuração das eleições de 2014, a ex-candidata Dilma e o ex-candidato Aécio alternaram-se entre si cerca de 271 vezes na liderança. Quem estava na frente era um, era outro, era um, era outro. Ele falou isso, 271 deve ser mais ou menos o número de átomos que tem na Terra, né? Nossa Senhora. Está no meu Twitter, depois se quiser ver o vídeo. Não, se alguém tivesse me contado, eu não teria acreditado, né? Mas tem um vídeo, né? Tá. Enfim, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, como é que você constrói um país se a gente não tiver uma base mínima para dialogar, para disputar, para debater, né? Bom, então isso eu acho que só reforça isso que o Rodrigo falou da importância da educação, e eu insisti até na educação científica também, né? Quanto à participação do processo legislativo, esse é um desafio que está colocado para o parlamento. É preciso democratizar o parlamento. O processo legislativo precisa ser democratizado, precisa ser aberto. As pessoas têm que poder participar mais, saber como é que o parlamento está decidindo. Por exemplo, vocês não sabem qual é a pauta da Câmara dos Deputados hoje, essa semana. Nem eu. Não sabemos exatamente. É verdade, não sabemos exatamente o que será votado. Tem um monte de projetos lá, mas ninguém sabe exatamente quais serão votados. Não me parece razoável que o país não saiba o que o Congresso vai discutir na semana. Então, democratizar a agenda, democratizar o que será debatido, dar oportunidade para as pessoas opinarem do que deve ser votado ou não, do que deve entrar na agenda do parlamento, esse é um desafio que está colocado para o parlamento. Enquanto o parlamento não faz isso, é preciso acompanhar pelas manifestações dos políticos, né, que não haja manifestações políticas. O que é que está sendo votado e acompanhado? A gente tem que acompanhar o parlamento, porque o parlamento tem uma grande influência e importância na nossa vida. Não é só o presidente da República, é o Congresso Nacional, né, que faz as leis, né? Então, assim, eu convidaria todos a participarem, a acompanharem mais de perto, né? Pelas redes sociais. Hoje em dia a gente tem esse instrumento. Há algum tempo atrás isso não era possível. A gente dependia da imprensa para saber o que estava acontecendo. Tinha esse meio que era a imprensa. Hoje em dia não, é direto, né? Com a internet a gente acompanha. Então é preciso fazer essa aproximação.
O número do projeto de lei é o 3961 de 2020, o projeto de lei da emergência climática, 3961 de 2020. Né? E, por fim, eu queria concordar com uma manifestação que passou aí na tela enquanto a gente estava conversando, que a falta de condições de trabalho é um desestímulo para que as pessoas façam ciência. É verdade, eu concordo totalmente, né? Mas eu acho que a escola e a educação podem contribuir para valorizar essa profissão mais, para a gente ter mais gente disputando isso e para nos ajudar a mudar essas condições de trabalho, porque sem isso a gente não vai construir o grande país que a gente quer. Mas sabe, Mirella, isso aqui tá dando muito certo, hein? Eu estou falando do trabalho do Alessandro Molon, do deputado Alessandro Molon falando da gente aqui, falando que a ciência é o mais importante, e eu falando que o mais importante é realmente uma pauta de governo. Então tá dando certo demais isso aqui, não tem oposição, hein? Aqui não. Com certeza. Eu acho que o deputado pontuou muitas coisas importantes aqui, eu não vou conseguir falar de todas, né? Mas, enfim, algumas questões gravíssimas, né? Da gente não ter essa transparência. Isso deixa, eu acredito, que uma boa parte da sociedade um pouco com medo mesmo, né? Da gente estar realmente pisando numa democracia muito frágil, né? De todo um avanço, né? Com o desmonte, enfim, do IBAMA e de outros órgãos de fiscalização, isso deixa a gente muito apreensivo, né? Então, enfim, aí a gente vai, eu vou só passar, era só um comentário que eu tinha a respeito disso, você abordou várias coisas, né, da participação popular, enfim, de tentar acompanhar, estar mais presente, né, e graças a essas mobilizações que a gente consegue algumas verdadeiras mudanças, porque, né, principalmente quando a gente tem leis tão frágeis, né, que possibilitam essa manipulação de como hoje as coisas estão sendo feitas, né, então tá bem crítica a situação hoje no Brasil. Queria fazer uma pergunta aqui da Irlane Alexandria. Como impedir essa lei do desmonte do licenciamento ambiental no Senado? Não podemos permitir isso. Como o licenciamento já estava difícil trabalhar com a educação ambiental, né, de trabalhar a educação ambiental crítica. Imaginem sem. Por favor, deputado e Rodrigo, se puderem comentar essa pergunta. Eu acho que é preciso acompanhar o debate do Senado e pressionar os senadores, né? Acompanhar essa tramitação lá, porque a bola agora está com o Senado. Depois, se o Senado fizer mudanças, volta para a Câmara. E aí vai ser a nossa oportunidade de aprovar ou rejeitar as mudanças do Senado. Mas, se o Senado não mudar nada, vai ficar desse jeito e vai a sanção, vira lei. Então, é muito importante agora pressionar os senadores. Deputado, deixa eu perguntar, deixa eu tirar uma dúvida aqui, dada a minha ignorância aqui no tema. Uma vez que o projeto de lei ele começa a tramitar, a discussão está pautada, no final sempre vai ter mudança, só que essa mudança está sendo negociada, é isso. Então, quer dizer, não tem como falar, não, para com esse negócio aí, que agora não é hora de discutir isso. Na verdade, o que eu posso fazer é atrasar, mas a discussão foi colocada. É assim que procede? Não, por exemplo, esse pode atrasar, às vezes atrasa anos, e aí a matéria acaba morrendo, né? Sim. Então, às vezes, porque, por exemplo, se um projeto não for aprovado até o fim da legislatura e o deputado não for reeleito, o projeto vai para o arquivo. Então, às vezes o tempo resolve. Às vezes é importante derrotar o projeto, né? Sim. E às vezes um projeto que começa bom, ele é deformado e termina mal. Ou termina bom, né? Pode terminar melhor também, né? Pode terminar melhor. É raro, mas acontece sempre. Mas, por exemplo, no caso do licenciamento, esse projeto ele tinha uma origem muito boa, porque foi de um deputado ambientalista que tinha por objetivo unificar nacionalmente as regras de licenciamento ambiental. Sim, eu lembro. Ou seja, foi distorcido e virou o contrário, virou o deslicenciamento ambiental. O processo legislativo é um processo perigoso, porque a gente sabe como termina e não sabe como começa e não sabe como termina. Sim, sim. Teria como isso ser, de alguma forma, limitado, essas mudanças, para que não mudem a estrutura, né? Esse projeto de lei de 2004, né? E ele mudou e virou um Frankenstein totalmente de acordo com os interesses hoje atuais. Tem como isso, de alguma forma, ser limitado para essas mudanças? Em tese, as emendas não poderiam contradizer a intenção original do projeto, mas, às vezes, isso não é preto no branco, né? Isso se faz de uma forma enviesada. Então, às vezes,
não se consegue usar esse argumento para louco, evitar né? que isso aconteça, né? E aí depende de luta. Tem uma frase que eu gosto muito de um pensador do direito, né? O Rudolf von Ehring, né? Como vocês podem ver, uma pessoa de origem germânica. Ele, na verdade, salvo engano, austríaca, né? Mas, enfim, da pan-germânica, digamos assim, né? Ele diz assim, o objetivo do direito é a paz. A forma de conquistá-la é a luta. Então, o direito, o objetivo dele é estabilizar as relações sociais, promover a paz social, né? Só que, para você aprovar uma lei, tem que lutar muito. Ou seja, para se alcançar a paz, é preciso lutar, né? Se a gente não se envolver, acontece o pior, né? Então é isso, assim, se a gente não tomar cuidado, o licenciamento vai acabar, a grilagem vai passar, os agrotóxicos vão ser liberados e assim por diante, né? É a famosa boiada do Ricardo Salles. Eu acho que a gente também não pode eu acho que dentro do processo democrático tudo está para ser discutido, né? E a gente não pode também criar aquela celeuma de que, na verdade, isso não representa uma realidade mesmo que momentânea, né? Então, o que é triste, porque aí a gente cai de novo na velha história de que a educação é a chave para a mudança, né? E aí a gente fica nesse tautomerismo, né? Correndo atrás do próprio rabo aqui. Eu só queria comentar aqui algumas pessoas que passaram aqui, a Ingrid Stiger, o Lennon Reis, a Irlane Alexandria. Queria agradecer aqui a colocação das mensagens dela. E saiu uma mensagem aqui para mim, aqui. Eu ia pedir para o Luiz, por favor, botar a pergunta aqui para o Rodrigo. Ó, o Ivo Quintino aí, também camarada nosso aqui, trabalha aqui em Macaé. Aí, professor. Isso aí, eu estou ressaltando isso aqui, deputado, porque eu acho que isso aqui é tudo uma agenda futura, né? É uma agenda futura, é uma realidade de que a gente não vai conseguir manter o atual nível de produção de derivado de carne de origem animal, né? É uma realidade isso. A gente hoje tem um rebanho, o rebanho mundial, pelo menos no Brasil, nós temos o nosso rebanho, ele chega a ser aí de uma ordem de grandeza tal que grande parte do impacto que a gente produz no Brasil é metano, que advém dos gases do nosso rebanho, né? Então, assim, eu acho que isso é uma pauta fundamental, é uma realidade também, uma realidade a gente rever nosso consumo de carne, o nosso consumo de alimentos de origem animal. E é uma realidade necessária diante de outras pautas, como a pauta do respeito ético pela questão da vida, né? Pela questão da saúde animal, né? Então, assim, acho que é uma discussão que precisa ser levada aqui, né? De como reduzir isso, né? Lembrando aí, as pessoas falam assim, não consigo viver sem comer carne. Gente, ninguém come carne crua aqui, crua. Eu sei que todo mundo gosta de churrasco, o brasileiro adora seu churrasco, mas isso é uma questão de educação alimentar, isso é uma questão de paladar, e ninguém come carne crua, ela come carne temperada, o tempero é que dá o sabor. Assim como você come cogumelo temperado, você come carne temperada, você come peixe temperado, ninguém come frango cru aqui, gente. Tem que ser muito masoquista para comer frango cru. Então, acho que a gente tem que voltar a discutir essas questões. E, sem dúvida, precisa ser revisto esse consumo de carne de derivados animais, né, de produtos de origem animal. É uma pauta aí que eu acho importantíssima aí dentro da nova realidade que se coloca, que se impõe. Não é uma coisa assim, Rodrigo, você é vegetariano? Não sou, eu adoro um churrasco. Mas a questão é que é uma pauta que se impõe. Então, acho que deve estar no radar aí do deputado também, né, creio eu.
Já respondendo aqui a pergunta dos brasilianos aqui. Brasilianos. Obrigado, professor Rodrigo. Acho que é importante essa pauta levantada aqui. Então, a gente vai caminhando agora para os momentos mais finais. Eu queria agradecer, mas eu queria, antes de tudo, falar um pouquinho, na verdade, que vocês comentassem, principalmente o deputado, sobre novas leis, enfim, formas de você barrar as fake news, né? Então, a gente se já é difícil a gente divulgar a ciência de forma correta, né? E a gente fica enxugando o gelo. Queria, se você pudesse falar um pouquinho sobre, né, como combater as fake news, o que o parlamento está fazendo para que a gente possa controlar isso, de alguma forma que vocês possam ajudar nós, cientistas, nesse enxugar gelo, né, que a gente passa aqui diariamente. Olha, Mirela, assim, esse é um tema difícil porque o mundo inteiro não sabe como legislar sobre isso, né? Porque, repare, por exemplo, uma informação do tipo, se eu fui para Brasília, eu vou para Brasília hoje ou não. Essa é uma daquelas questões que são sim ou não, né? Não tem meio termo, né? Não tem mais ou menos. Ou eu vou para Brasília hoje ou eu não vou para Brasília hoje, né? Mas tem outras coisas que não são preto ou branco, são cinza, né? Então, se eu sou um deputado assíduo em Brasília, bem, o que é assíduo? É 100%? É 90%? É 95%? É 98%? É 87%? Então, não é um tema simples, esse tema da desinformação, né? Na verdade, o mundo tem até tratado esse tema, né? A gente usa muito aqui no Brasil fake news, eu mesmo uso essa expressão, mas o mundo está trabalhando com o conceito de desinformação, porque muitas vezes não é a mentira, é a distorção da verdade, é a manipulação da informação, né? E assim por diante. Então, o mundo inteiro está se perguntando como fazer com isso. Tem um país que fez uma lei recentemente sobre isso, que é a França, e os outros estão olhando para ver como é que a lei da França funciona, como é que ela se aplica na prática. Sim. Porque o desafio é você impedir a propagação de notícias falsas sem ferir a liberdade de expressão das pessoas, né? Então, é um pouco andar no fio da navalha, né? O parlamento brasileiro ele chegou a fazer alguns projetos de lei sobre isso. A redação foi alterada várias vezes e não se conseguiu avançar porque não se achou nada satisfatório ainda. A tendência é trazer as redes sociais para o jogo para que elas ajudem a controlar isso através da não divulgação maciça desse tipo de coisa quando perceberem que há notícia falsa. Eles começaram a fazer isso, ainda muito incipientemente, né? Ainda muito aquém do que deveriam. O problema é que agora os apoiadores do governo no Congresso estão querendo proibir as redes de retirarem notícias falsas, o que é muito grave, né? Nós vimos como foi importante para a derrota do Trump uma série de postagens dele terem sido apagadas e removidas e dito lá que foi tirado porque era falso, né? Então, a luta da gente agora vai ser para não deixar a lei piorar nesse sentido, que é um risco, né? Mas eu tenho algumas dúvidas se a gente consegue avançar numa legislação mais digamos assim, ousada nessa direção. Se a gente conseguir que as redes sociais melhorem a sua atuação para as eleições de 22, já vai ser uma grande ajuda. Nossa preocupação no momento é o Telegram, porque o WhatsApp, como tem sede no Brasil e tem aceito ponderações, tem se esforçado para melhorar as suas regras, nós não sabemos como fazer isso com o Telegram, porque o Telegram não tem sede no Brasil, é uma arquitetura mais complicada de se ter certeza de que ela vai garantir. E os apoiadores do presidente estão movendo seus grupos para o Telegram, né? Há uma migração intensa aí para evitar que as regras do WhatsApp inibam a propagação de notícias falsas, né? Então, nós estamos com preocupações nessa direção. Telegram, evitar a piora da lei e, na próxima legislatura, tentar melhorar a lei sobre isso. Obrigada. Rodrigo, você quer comentar também um pouco? Não, eu acho que eu, assim como, com certeza, o deputado mais do que eu, a gente é vítima disso, né? Existe hoje uma máquina para destruir reputações e a base dela é a produção
fake news, né, ou melhor dizendo, né, do boato, né, a gente tem um nome em português para isso, que é o boato, que é a fofoca virtual, né, então, assim, é muito delicado, sem você realmente garantir, porque, assim, se a gente começar a entrar naquele desejo de silenciar o outro, a gente também está tendo uma atitude protofascista. Então, é muito delicado e eu não saberia por onde começar essa discussão. Eu estou tentando entender ainda, estou tentando navegar. Eu acho que a principal maneira de combater isso é a participação. Eu tive que abrir, por causa de pandemia, eu abri canais no Facebook, abri canais no Instagram, abri canais no Twitter, apoio algumas plataformas de desmonetização. E eu acho que o caminho é esse. O caminho é, quem tem alguma formação, investir nisso. Então, é um tipo de contribuição que você pode dar para a sociedade que eu acho que é mais importante do que outras agendas assistencialistas de doação é lógico, tem pessoas com fome, tem pessoas, mas eu hoje uso o recurso que eu ia utilizar para fazer o que o brasileiro adora fazer, que é caridade, eu tenho usado para financiar alguns movimentos de desmonetização dessas plataformas que se dão bem com a proliferação de fake news. É o que eu tenho tentado fazer, né? Então, eu estou tentando me envolver para a gente de bem. A falar de bem parece um discurso lá do outro pessoal, né? Homem de bem, né? Mas quem acha que tem alguma coisa a dizer, alguma coisa a contribuir, precisa realmente se envolver com a discussão, eu creio. Só assim que a gente vai ter uma democracia plena. E se a gente perder, também faz parte do processo democrático. Perfeito. Obrigada, Rodrigo. Queria novamente agradecer aos nossos convidados, deputado Alessandro Molon, professor Rodrigo Lemes. E aí eu passo só para o último momento, pedindo que vocês possam falar, cada um falar a sua fala final, para a gente poder encerrar aqui esse debate. Por favor, deputado, e depois professor Rodrigo. Muito obrigado, Mirela. Eu quero agradecer Muito obrigado, Mirela. Eu quero agradecer o convite, dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês, um prazer também, um privilégio de poder aprender com o professor Rodrigo. Muito obrigado. Muito obrigado ao FRJ pela oportunidade de estar aqui na casa de vocês. Quero agradecer a Ivonete Baldez por essa mensagem tão carinhosa, tão simpática. Dizer que eu tenho muito orgulho de ser líder da oposição na Câmara dos Deputados. Eu tenho muito orgulho de estar defendendo a ciência, de estar defendendo a universidade, de defender a verdade, de fazer debates a partir de fatos. E esse momento de trevas que o Brasil está vivendo, ele vai passar. Por mais desesperadora que seja a situação, por mais angustiados que estejamos todos, é preciso não perder isso de vista, não permitir que as nuvens carregadas que sobre nós estão tirem a nossa esperança. Né? É preciso olhar um pouco mais à frente, né? Olhar para o horizonte, para saber que a gente vai conseguir superar isso e a universidade vai sair desse momento muito maior do que entrou. Né? Não em termos de recursos ou facilidades, o governo está sabotando de todas as formas, mas com a sua importância ainda mais reconhecida por toda a sociedade brasileira. Contem comigo, vamos derrotar o negacionismo, vamos afirmar a ciência e vamos abrir um outro período de esperança para o Brasil. Uma nova primavera vem aí. Vamos trabalhar por ela e anunciá-la desde já. Muito obrigado, foi um grande prazer estar com vocês. Obrigado, Mirela. Muito obrigado, Rodrigo. Eu só tenho a agradecer também, Mirela. Eu acho que eu deixou claro aqui na minha fala, acho que é importante a gente reforçar isso, né? Que a democracia é um instrumento. E, assim, eu espero que não tenha passado assim uma postura de que o que está aí é o que a gente tem que aceitar. Não é isso. Eu acho que faz parte, mais uma vez, né? A gente precisa acreditar que esse momento vai passar. E isso aparecer agora, que por mais doloroso que seja, acho que tem um texto do Schwarzenegger que saiu recentemente, né? Que a democracia ela é uma espada que precisa ser forjada a marteladas, né? Um texto maravilhoso que o Schwarzenegger leu recentemente, quando teve aquela invasão no Capitólio, né?
Então, a gente precisa discutir essas coisas agora para poder avançar. Então, essa pauta que nos está sendo imposta, por mais dolorosa que seja, por mais que a gente tenha perdas, tanto a crise ambiental, o colapso que vai acontecer agora, que é do sistema hídrico, a questão da corrupção dentro do sistema de saúde, que é uma corrupção lá no executivo, a questão do Covid, que é um problema ambiental, uma doença que emergiu por causa de desequilíbrio. A gente é um momento da gente discutir e depurar e fortalecer a nossa democracia, como sempre, a marteladas, né? Então, vamos resistir, que eu acho que isso vai passar. Faz parte do processo democrático. E não vamos desanimar. A gente tem aí boas pessoas, boas falas, com capacidade de ouvir, como o deputado Alessandro Molon apresentou aqui, se bem que eu aprendi mais com ele, com certeza, do que ele com a gente, mas isso só mostra que a gente está num bom caminho aí, tudo vai dar certo aí, em breve, quem sabe a gente possa ouvir Chico Buarque bradar aí aos quatro ventos, apesar de você, amanhã há de ser outro dia, né? Muito bom, muito obrigado aos nossos convidados. Ressalto novamente que a ciência ela não tem dois lados, é um único, né? Então, esse discurso aí de os cientistas falaram isso, não, é um único, né? A gente não está falando de evidência científica, a gente está falando de fatos. Então, observem os fatos reais e os cientistas realmente sérios que estão apoiando aí, principalmente as coisas envolvidas com a Covid, né? A gente às vezes ouve falar em alguns debates, inclusive na CPI, que a ciência dos dois não tem dois lados, é um lado só, que está sendo embasado com os artigos científicos realmente publicados, né? Então, a ciência ela não tem lado, ela tem um lado só, tá? E é a verdade. Então, queria agradecer novamente, dizer que todos continuem acompanhando o Festival do Conhecimento, que vai durar essa semana toda, com vários convidados incríveis. Agradeço meus convidados, agradeço o público que esteve com a gente até agora. Obrigada, até a próxima.